de esperança, haja vista que a festa é da igreja. Primeira carta de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, um texto muito conhecido. Quero tomar por base capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme o costume dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Amém? Querem tornar os vossos assentos por bondade, aqueles que assim podem fazê-lo? Enquanto quero mais uma vez externar a Deus a minha gratidão à igreja, ao pastor, sua família, meus amigos, uma alegria rever meu amigo, pastor Wellington, sua digna esposa irmã Alexandra, seus filhos, sua família, e como demais todos os outros que ontem já fiz menção, e é bom revê-los. Amados, eu quero ser bem objetivo, porém tomando por base o texto e o desafio que é esta festividade, haja vista que estamos aqui comemorando 11 anos desta igreja, neste local. E nada melhor do que falarmos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E para isso eu gostaria de falar-lhes sobre sobreviventes. Digam comigo, sobreviventes. Amados, quando nós observamos o texto lido e a importância deste segundo procedimento da glória de Deus de uma forma universal, nós percebemos que quando Pedro ele escreve esta carta, ele está escrevendo a uma igreja que estava sob forte pressão no Império Romano. A Bíblia mostra que Pedro escreve a uma igreja dispersa, uma igreja que estava sendo perseguida e estava sendo também forçada a desistir, aonde as pessoas pagãs pediam aos irmãos a razão da vossa fé. E obviamente que se nós folhearmos o contexto, Pedro, depois que ele faz a saudação inicial, ele vai conversando sobre a ação de graças. Então Pedro, ele chega por volta do versículo 12, 13, ele vai estimulando os irmãos a viver uma vida santa. Então Pedro faz questão de mostrar, veja que dentro do contexto anterior do texto lido, o apóstolo São Pedro estimula os irmãos como da resposta aos contradizentes. Então ele começa a mostrar aos irmãos a necessidade de ser santo como Deus é santo. Então esse desafio não era fácil, mas o interessante é que o apóstolo São Pedro, ele diz aos irmãos que isto é essencial, é indispensável na vida da igreja. Então ele, depois que fala que a santidade era necessária, então ele eleva a voz aos irmãos, a escrita, e ele faz menção do fogo purificador. Ele fala aos irmãos que era necessário os irmãos sentirem aquele aperto, a necessidade de arroxo, e ele usa o contexto do orive. É bem verdade que quando o orive joga o ouro no fogo, era isso que Pedro estava querendo dizer. O ouro passa pelo fogo não para causar-lhe dano, nem para prejudicar.
Mas quando o ouro passa pelo fogo, é para uma purificação, para ele ser mais valorizado. Então Pedro estava dizendo: irmãos, é necessário que vocês sejam provados, porque isto não é para a vossa vergonha, não é para o vosso dano, isso é para que vocês se pareçam mais com Deus. Então depois que ele fala do fogo purificador, então ele eleva a voz aos estrangeiros que estavam longe da pátria, e impostos exorbitantes eles estavam pagando ao Império Romano. Eles estavam sob forte pressão. Aí Pedro estimula os irmãos que, vivendo uma vida santa, ele estimula dizendo: olha, se vocês invocarem aquele que é Deus como Pai, não se preocupem. Aí ele toma a base fundamental e ele diz: olha, saibam que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, como o ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Então ele diz: mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Amados, quando nós observamos o contexto, se nós observarmos a Bíblia do Gênesis a Apocalipse, você sempre vai encontrar que quando Deus se relaciona entre ele e o ser humano, depois da queda, o contexto nas suas maiores referências está voltado para um processo de compras e vendas. A Bíblia nos mostra que desde que o homem caiu, porque nenhuma outra criatura galgou tanto relacionamento com Deus e alcançou este patamar igual ao ser humano. A Bíblia mostra que o ser humano, dentre todas as criaturas de Deus, ela foi o ápice, ele foi o nível maior. Era tão normal, era tão categórico que não precisava o homem se esforçar para ir para o culto. A Bíblia diz que todo entardecer, a Deus que descia do céu entrava no jardim para cultuar com o homem. Era ele que fazia questão de estar perto desse relacionamento. E esse relacionamento era tão estreito que a Bíblia diz que só no barulho dos pés de Deus no jardim o homem já o conhecia, já sentia. E o pecado ludibriou, o pecado quebrou este relacionamento. E este relacionamento se tornou agora, na ótica humana, quase que irreparável. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus, o pecado separou este relacionamento. O pecado, ele criou uma barreira entre Deus e o ser humano. E agora Deus não podia reatar esse relacionamento sem o próprio esforço do homem querer voltar. Então é quando a Bíblia mostra que Deus não desiste. Ele poderia desistir, ele teria mil e uma outras alternativas, ele é Deus, mas ele insistiu em não desistir. E veja que depois que o homem é expulso do paraíso, do Éden, a Bíblia diz que eles começaram a viver crises pontuais, desde o advento do homicídio de Caim sobre Abel. Imagina num contexto, você que é pai, você que é mãe, só tem um casal de filhos e aconteceu uma desgraça daquela. Isso tornou crise introspectiva, crise existencial sem precedentes. Era irreparável um recomeço. Mas quando a gente chega no capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia diz que tornou Adão a conhecer Eva. Ou seja, eles foram esforçados a recomeçar. Deus não desistiu deles. A Bíblia diz que neste relacionamento nasceu um filho e o chamaram de Sete. E depois de Sete veio a proliferação da geração de Adão. Era Deus ainda acreditando na geração de Adão em se tornar ele. Mas a Bíblia mostra que agora, depois que a prole de Adão, a geração de Adão se proliferou sobre a terra, aí a gente vê o capítulo 6. A Bíblia diz que aprouve Deus descer para observar a intenção daquela geração e o desígnio do coração da geração de Adão. O que interrompe, o que fere, é que o procedimento da geração de Adão era cruel.
A Bíblia diz que o pecado da geração de Adão estava de uma forma tão generalizada que o pecado daquela geração cheirou mal às narinas de Deus. Então, quando aquele Deus observou, que viu o pecado daquela geração, Deus, agora numa ótica crítica, aí Deus, tudo que no começo fez e dizia que era bom, agora a Bíblia diz que Deus se arrepende e Deus lamenta e ele verbaliza para o universo: me arrependo de o haver feito o ser humano. Eu vou te tirar da face da terra. Olha a proposta de Deus. Deus estava decidido. Eu vou exterminar, eu vou arrancar da terra que criei o homem, o animal, o réptil. Eu vou acabar com tudo. Deus estava decidido. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para se arrepender. Agora olha o que é que o amor de Deus, a Bíblia diz, olha o que é que um crente santo, comprometido com Deus, faz a diferença. Aleluia. A Bíblia diz que quando Deus estava pronto a devastar o ser humano da face da terra, no meio daquela geração pervertida, havia um homem, um único homem, íntegro, justo, santo, cheio da glória e temia Deus. E o seu nome era Noé. Então o comportamento daquele crente fez Deus mudar de ideia na hora. Deus resolveu preservar a raça humana pela preservação de Noé e sua família. O seu intuito não foi mudado. Ele devasta tudo que havia criado, mas por amor ao homem ele continuou investindo. Aleluia. A geração de Adão, Noé pega a promessa e a Bíblia diz que depois do dilúvio, olha o que é que o homem faz. O homem quebrou a primeira aliança da inocência. Agora o homem vai tendo mais uma oportunidade de se aproximar, de voltar para Deus. Mas a geração procedente a Noé também não foi suficiente. A Bíblia diz que aquela geração pecou e duvidou de Deus. Vamos criar uma torre para que porventura Deus resolva mandar água de novo e dilúvio. A gente está livre, pois nós vamos construir uma torre cujo cume toca os céus. Aí Deus desce e é decepcionado mais uma vez. A Bíblia diz que a geração de Adão tornou-se uma geração pecadora. Aí quando agora Deus não desiste, quando a gente chega no capítulo 12 do Gênesis, aí Deus resolve fazer uma nova aliança. Acreditando no homem, a aliança noética já havia passado e quebrado. Não aproximou o homem de Deus. Aí Deus olha na terra pecadora de dos caldeus e resolve assumir a particularidade. A Bíblia diz que ele encontra Abraão e ele faz uma proposta ousada e desafiadora. Era a primeira proposta na história do Velho Testamento, em uma obra de uma visão missionária transcultural. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que era que Deus queria com Abraão? Um projeto diferenciado. Já que a geração de Adão pecou, se tornou uma geração pecadora, aí Deus não desiste e diz: agora eu vou criar um povo santo. Eu vou gerar este povo por meio de você, Abraão. E esse povo será o meu povo e eu serei o vosso Deus. E este povo será a menina dos meus olhos. Era o propósito de Deus em levantar Israel. O maior projeto missionário do Velho Testamento. Israel era o sacerdócio. Israel era o alvo de todas as nações a se voltar para Deus. Então, quando nós observamos o livro do Gênesis, a gente vê um livro meramente investido em missões. O livro do Êxodo, a gente vê já a formação deste projeto e Deus os resgatando das mãos dos seus opressores. Quando a gente chega no livro de Levítico, você já vê Deus tentando aproximar o homem, o ser humano dele, através de Israel.
Veja que o livro de Levítico, ele já começa com ofertas pacíficas, holocausto, oferta pela culpa, pelo pecado, rituais de santidade. E quando a gente chega no capítulo 26, a Bíblia diz que Deus chamou a Moisés e disse: Moisés, quando o homem quiser fazer um voto particular, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Olha o que é que Deus diz: se for um homem de 20 a 50 anos, a sua avaliação, o seu voto, o seu preço é de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Aleluia! Se for uma mulher, é de 30 ciclos. Se for um moço, um rapaz, um jovem, é 20 ciclos. E se for uma moça, é de 10 ciclos. Ou seja, em suma, que eu não quero passar, não quero estender. Ou seja, o que era que Deus estava dizendo, segundo alguns eruditos, segundo alguns estudiosos, eles ligam este voto particular como santidade, como imunidade. A prata e o ouro servia de preço monetário de resgatar escravos. Ou seja, se eu fosse um judeu no Antigo Testamento e eu quisesse participar de um culto como este, se eu quisesse ter imunidade, eu pegava 50 ciclos de prata e levava para o santuário. Quando o sacerdote avaliava e aceitava o meu voto, ele depositava no santuário. Quando ele aceitava o meu depósito, acabou. Inferno não tinha nada mais a ver com o que era meu, porque a prata me justificava diante de Deus através do meu voto. Se eu quisesse, por exemplo, santificar a minha esposa e o meu casal de filho, eu teria que trazer cerca de 1,250 kg de prata, da prata. E se nós fizermos um cálculo bem grosseiro, era impossível, porque era um período, era periódico. Eu teria que, no contexto, talvez do dólar hoje, cerca de 15, ou seja, $1.000. Cerca de 60 e pouco mil reais. Ou seja, era um preço difícil de se cumprir, mas isso se tornou uma tradição entre os judeus. Agora os judeus acreditavam que a prata e o ouro poderia dar imunidade e resgatá-lo da morte e do pecado, mas não conseguiram. A Bíblia diz que Israel também pecou. O projeto perfeito de Deus pecou. O projeto perfeito de Deus decepcionou. Se vendeu e sacrificou a Baal. Parecia que estava tudo acabado. Deus mais uma vez poderia desistir, mas ele não desistiu. Pela boca de Isaías, quando Israel estava prostrado, olha no 52, capítulo 52, o que é que Isaías diz, usando a voz de Deus. Ele começa a dizer: desperta, desperta, ó Sião, coloca tuas vestes de núpcia, coloca tuas vestes formosas, porque nunca mais entrará imundo dentro de você. Bate a poeira, Sião, levanta do pó, porque sem dinheiro vocês se venderam, mas sem dinheiro vocês vão ser resgatados. Deus assume mais uma vez. Quando você lê Jeremias capítulo 31, olha a ousadia de Deus por amor a nós. Jeremias profetiza uma nova aliança. Veja que ele começa a dizer, Deus usando Jeremias diz: eu farei com a casa de Israel uma nova aliança. Não é mais aquela aliança que eu os tirei do Egito, que seus pais invalidaram, mas essa nova aliança eu vou impregnar na mente e no coração. Eu vou perdoar os seus pecados e deles eu não me lembrarei mais. Ninguém pode pagar o preço. Agora não era mais questão monetária, agora era questão de autoridade.
desafiar a morte e o inferno, literalmente. E ninguém foi capaz. Ninguém conseguiu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus, aleluia. Olha a coragem de Cristo, irmãos. Olha a coragem de Cristo. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Malaquias termina o Velho Testamento estimulando Israel. Olha no capítulo 4, salvo engano, o que é que ele começa a dizer? Ele diz que ele viria. Ele virá como lavandeiro para limpar tudo. O sabão está na sua mão. Ele virá como um fogo para destruir a paz para os pecadores, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e ele virá trazendo salvação debaixo das suas asas. A coragem de Cristo foi tamanha. Não é à toa que João enfatiza que Deus amou o mundo de tal, ele dá ênfase. Este tal transcende o entendimento da mente humana, porque Cristo quebra a lógica do ser humano. A lógica humana diz que todo homem escravo, qual é o desejo dele? Ser livre. A lógica humana mostra, e isso é comprovado, que todo homem que é livre, ele trabalha, ele luta para ser alguém. Quando ele consegue ser alguém, ele não quer parar. A Bíblia diz, a história e a ciência, que todo homem que consegue ser alguém, ele deseja ser senhor. E todo homem que é senhor, ele deseja ser rei. E todo rei não quer parar e quer ter a prepotência de ser Deus. É a lógica do ser humano. Agora, por amor a tua alma, para resgatar a minha, a tua alma, que era dele de fato e de direito, e Adão vendeu ao pecado e à morte e o inferno, a Bíblia diz que Jesus quebrou este protocolo. Quando Paulo escreve os Filipenses, Paulo faz menção de enfatizar e diz que Cristo, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se despojou da sua glória e desceu, tomou a forma de servo e se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Isso não é em vão. Esse sacrifício foi tremendo. Vá pedir para um rei deixar sua glória e a reassumir a forma de servo. Só Cristo fez isso. E melhor, um rei pode até fazer por um filho obediente, mas ele fez por nós ainda pecadores. Amém. É Jesus, aleluia. Ele entra no cenário. Quando ele entra no cenário, aleluia. Eu não quero até detalhes. Quando ele entra no cenário, ele entra quebrando o protocolo. A profecia falava, mas os judeus não esperavam Jesus tão humilhado. Quando ele completa 29 anos de idade, aí Lucas diz que lá no anonimato, começou por onde ninguém queria começar, por uma cocheira. Passou um processo com 29 anos. Aí o Espírito Santo que o conduzia vai lá em Nazaré e conduz ele para o deserto. 40 dias de jejum e oração em 40 noites. Qual era o desafio? O primeiro embate, literalmente, cara a cara com Satanás. Cristo, homem, representando-nos diante do inferno.
O inferno tentou fazer de tudo, ofereceu tudo o que podia para ele desistir. Mas ele nocauteou Satanás no primeiro round. No primeiro round, ele vence a Satanás pelo poder da palavra. Está escrito. Glória a Deus. Aí Lucas diz que depois que ele venceu, aí o Espírito Santo vai lá e traz ele de volta para Nazaré, para Galileia. E o interessante é que ele continuou pregando, ensinando nas sinagogas. Aí Lucas diz que chegou num culto no sábado de manhã. Ele foi para o culto. E aquele culto estava cheio de gente importante. Aí Lucas diz que naquele dia era costume nas sinagogas alguém ler e dissertar sobre um tema. Aí, como Jesus era bom de Bíblia, e a Bíblia diz que as pessoas gostavam de ouvi-lo, aí o sacerdote foi obrigado, o líder, o principal, dar para ele pregar naquele dia. Aí Lucas diz que o assistente pegou o livro de Isaías, o rolo do livro, e entrega a Jesus. O interessante é que a história mostra que havia uma regra protetiva tão grande que os líderes rabínicos colocaram adendos na lei religiosa para que todos aqueles que se dissessem filhos de Deus deveriam ser dignos de morte. E foi aprovado. Porque a Bíblia diz em Atos 5 que já haviam aparecido alguns se autodenominando e decepcionaram, como Teuda, como Judas o Galileu. Então a lei era taxativa. Qualquer um que se disser filho de Deus sem os amparados legais, ou seja, política e religiosamente falando, é digno de morte. Agora eu posso ver aquele culto naquela manhã. Ele sabia disso, ele era bem informado. Aí quando o assistente entrega o rolo do livro de Isaías, aí diz Lucas, ele abre aonde dele estava escrito. Aleluia! E ele começa a ler e a dizer naquela manhã: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para abrir os olhos aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até aqui estava normal, era uma leitura como uma qualquer. Mas o interessante é que Lucas diz que depois que ele leu, ele fechou o livro e sentou. Que a cadeira do meio não podia sentar. Na direita estava o líder, na esquerda o assistente, e na cadeira do meio quem tivesse juízo não sentava, porque era reservada para o Messias, para o Cristo. Aí Lucas diz que quando ele lê, ele toma assento. O impacto foi tão terrível que Lucas diz que os olhos de todos na sinagoga se voltaram para ele. Quando todos olharam para ele, ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. É muita coragem. É muita coragem. É tão tal se você continuar lendo o texto. Lucas vai dizer que os líderes tentaram matá-lo. Blasfemou! Meu filho de José, a lei manda matar. Tentaram empurrar ele do monte para baixo, mas não conseguiram. Ele saiu de fininho, cheio de autoridade. Aí Lucas diz: já que não conseguiram matá-lo, expulsaram ele de Nazaré. E para onde ele vai? Cafarnaum. Quando ele mora em Cafarnaum, ele era terrível. Ele não parou. Ele saía pregando. Os fariseus, o sistema religioso ficava doido. Quem é que vai pará-lo? O povo aglomerava e ouvindo ele pregar, boca aberta, gritava: ninguém nunca pregou assim. Meu Deus, que autoridade é? Que homem é esse? Ele é diferente. E a notícia se espalhava. Aí os fariseus descobriram: olha, Jesus está pregando na região do rei Herodes. É uma oportunidade de ir para ele. Aí foram direto para o Herodes e contaram: Herodes, Jesus está pregando na tua jurisdição. E o povo aglomerou para ouvi-lo. Manda ele parar agora, Jesus. Aí Herodes pegou um decreto, decretou, mandou entregar Jesus, dizendo que ele tinha que parar imediatamente. E dá para ver a vergonha dos fariseus. Chegaram cheio de pose, cheio de autoridade, entregaram a Jesus no nome do rei. Jesus, está aqui, ó.
Herodes mandou parar agora, senão vai ser preso ou até morrer. Jesus dá uma olhadinha, eu posso acreditar. Olha para eles, devolve o decreto, e a Bíblia diz que Jesus ainda diz: acredite em Deus e acredite também em mim. Eu vou, mas eu vou voltar. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou, mas eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim mesmo. Era necessário pagar o preço. Ele se entrega voluntariamente. O interessante é que ele podia desistir. Eu quero chegar para você saber o peso que está sobre o meu e o seu ombro. Que não é simplesmente andar com Bíblia. Não é simplesmente colocarmos um tema para ficar bonito, não. O negócio é mais sério do que o que a gente pensa. Ele se entrega voluntariamente, vou sintetizar. Só que ele fez uma pregação para os judeus, o sistema religioso, que ficou marcado na história. Quando ele desafiou o sistema dizendo: vocês vão me pendurar no madeiro, eu vou ser suspenso durante 3 dias, mas eu vou voltar. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Naquela noite que ele é preso, ele passa tormentos de angústia, esbufeteado, questionado, amanhece o dia, dilacerado psicologicamente. Levam para Pilatos, manda para Herodes, torna para Pilatos. Pilatos lava as mãos e o condena o pior tipo de morte, que era a morte de cruz. E o melhor, ele não abriu a sua boca. Podia ele desistir, era opcional. Ele poderia abrir mão e desistir, mas ele foi até o fim. Dilaceraram o corpo dele literalmente com os chicotes romanos. Agora a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. O inferno, a morte tremia, e ele não desistiu. Colocaram ele na cruz. Ele passa as 3 maiores vergonhas que o judeu podia passar. A primeira vergonha foi a vergonha moral. A Bíblia diz que as pessoas passavam ao pé da cruz, meneando a cabeça, que na questão religiosa, psicológica, era a pior forma de você ofender alguém. A psicologia moderna nos ensina: se você quer machucar e ofender alguém, não precisa bater, rejeite-o. É a forma mais dura de você machucar alguém. E ele foi machucado, rejeitado, e a vergonha, e ele não abriu a sua boca. A Isaías já tinha visto: quem deu crédito à nossa pregação? Segunda vergonha, a vergonha sacerdotal. A Bíblia diz que o sacerdote passava ao pé da cruz e zombava dele e gritava: tu não disseste que era o Cristo? Desce da cruz. E a gente acredita. E ele não replicou. E a maior vergonha foi a paterna. Quando a angústia da morte bateu, ele busca o céu e o céu não lhe responde. Aí ele grita: Deus meu, por que tu me deixaste só? Por que me desamparaste? Por causa, meu filho, do pastor Dinarte. Oh, meu filho, é por causa da missionária Doraína. É por causa do evangelista Hélio. Diga para quem está ao seu lado: foi por causa de você. Aleluia. A culpa foi sua e minha. 3 horas da tarde, ele dá um grito de glória quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Até aí estava normal, mas sabe o que impactou? Quando ele disse: está
consumado. Isso aqui tem uma contundência tão forte, que se quando eu contar, se você não der glória, eu vou aí embaixo. Esta palavra consumado, no contexto grego, que era o que predominava no mundo da época, ela quer dizer tetelestai. O que quer dizer, quando o Cristo falou consumado, ele estava gritando tetelestai. O que esta palavra queria dizer? Ela era muito conhecida em vários segmentos. Primeiro, quando um exército vencia a guerra, que tomava os bens do inimigo, destruía o inimigo, despojava ele, o que era que acontecia? Aí o mensageiro já vinha na frente, e sabe o que era que o mensageiro vinha gritando? Tetelestai! Tetelestai! A vitória veio! Já terminamos! Tomamos tudo dos inimigos! Segundo lugar, quando alguém oferecia um voto que concluía, eles gritavam tetelestai, está pronto. Terceiro lugar, quando o artista terminava uma obra, ele lacrava em cima tetelestai, está pronto. Mas o mais lindo era que esta frase era usada no contexto comercial. Por exemplo, se pastor Genival Bento, exemplo, se pastor Guinar, exemplo bem literal, adquirisse uma dívida e não pudesse pagar, então o credor tinha todo o direito, pela lei e a ordem, de pegar um pedaço, uma placa de pergaminho, pegar um prego, chegar na parede da sua casa, enfiar o prego e escrever bem grande, pastor Dinarte, embaixo maior ainda, devedor. Você lembra que quando Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, o que é que ele diz? Ele diz que havia uma escrita de dívida que era contra nós na sua ordenância. Então na vida da gente, Satanás botou uma placa bem grande: devedores. Mas a notícia mais linda é que quando alguém assumia a nossa dívida e dizia, eu vou pagar, o credor duvidava, eu vou pagar. Quando ele conseguia pagar, então a lei dava autoridade a ele de ir na parede da tua casa, tirar o prego, tirar a escrita, remover, riscar o que estava escrito, colocar no lugar mais alto e colocar o nome Genival Bento, pastor Dinarte, irmão lá de Orlando. Aí colocava bem grande para todo mundo ver, tetelestai. Aí Paulo, quando Jesus fez isso, aí Paulo disse que Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele tirou, removeu a escrita de dívida que era contra nós, arriscou e gravou na cruz. Então bata no peito assim comigo, diga, bata no peito, diga, hoje eu vou dar glória, diga para ele, porque Jesus já me deu mais nada, eu já estou livre e eu posso adorar. A escrita de dívida que era contra nós e gravou na cruz, Maia. Capaz. Como é que eu não posso chorar? Como eu, que as pessoas dizem, esse negro não vale o que... O amigo dizia, tu tem 3 motivos que é impossível tu ser alguém e a Deus te usar em alguma coisa. Qual é o meu motivo? Analfabeto. Dentro da cana, como é que eu não vou chorar? Olha onde eu estou. Não desista. Não desista. Jogam ele no sepulcro. Aparentemente a esperança morreu. Primeiro dia, alguns já tinham desistido.
terceiro dia, alguns diziam, pensávamos que era ele, que ia redimir Israel. Amanhã dá uma louca na cabeça de Maria Madalena, e ela chama outra Maria e diz: vamos ao sepulcro. E era proibido, porque Mateus registra que quando sepultaram Jesus, Pilatos e disse: tu lembra que Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia? Pilatos disse: eu não tenho nada a ver com isso, é com vocês. Pilatos liberou uma escolta para vigiar o sepulcro, para durante 3 dias ninguém chegar. Então era impossível se aproximar do sepulcro, para não roubar o corpo dele. Aí manhã do terceiro dia, Mateus diz que Maria Madalena vai chegando ao sepulcro. Tinha dado um terremoto. Mateus registra que tudo estava virado, até os soldados estavam. Quando elas olham para o sepulcro, a pedra que fechava era pesada, lacrada, hora revolvida. Aí ela se assusta quando se aproxima. O líder que a Bíblia diz que os 2 anjos estavam sentados em cima da pedra. Olharam para ela e disseram: mulheres, o que é que vocês estão procurando aqui? Porque vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já está vivo. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Deixa eu resumir para não passar do horário. Sabe o que eu acho lindo? É que no terceiro dia ele aparece à igreja, sintetizando: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esperem, não agora. Esperem. Porque a virtude do Espírito Santo descerá sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, mas em todo o confins da terra. Jesus sobe aos céus. E a igreja? Eu costumo dizer que esse negócio de ser crente é coisa de gente doida, no bom sentido. Não é coisa de gente normal ser crente e fogueado, irmão. Veja que foram cerca de 500 testemunhas, só 120, quase, nem completava, estava orando e esperando. É coisas fora do normal. Por 2 motivos. Primeiro, com medo da ordem que era pejorativa, porque todos diziam que Jesus estava morto, e os descrentes eram culpados de ter roubado o corpo dele. Em segundo lugar, ansiosos, esperando cumprir o que Jesus prometeu. Com cerca de 150 dias aproximadamente, a Bíblia diz que um vento impetuoso e veemente, derrubando tudo, entra no cenáculo e a igreja pega fogo. A igreja pega um fogo tão tremendo que era gente pulando, gente em língua repartida como fogo. Eu estou falando para uma igreja pentecostal, não estou. Era crente no manto, como diz na linguagem bem rasteira. Agora, quando chamou a atenção de toda a cidade, estava lotada aquela festa do Pentecostes, quando todos diziam pejorativamente contra os irmãos, o que eu acho lindo aqui é que Pedro vai para a porta da igreja, chama os 11 e vão para a porta do cenáculo. Agora, olha a mensagem que Pedro prega, gente. Sabe qual é o mal da minha geração e estamos correndo risco? É que a minha geração está trocando o conhecimento pela graça. Estamos preocupados em pregar palavras bonitas demais, melancólica, meramente psicológica, e já não queremos pregar mais a simplicidade do Evangelho. Porque a simplicidade do Evangelho, a mensagem da cruz não está dando mais agenda, não. A mensagem não está dando mais ibope, pastor. Então é melhor pregar palavras bonitas para a lágrima cair do que pregar a mensagem da cruz. Olha o que é que Pedro prega. Ele abre a boca e diz: varões israelitas,
E todos que estão em Jerusalém, escute, olha aqui pregação. Vocês sabem do que está acontecendo. Mas eu quero dizer a vocês que não tem ninguém bêbado aqui, não. É 9 horas agora. Isso aqui é o poder de Deus que foi prometido por meio do profeta Joel. E este Jesus, o Nazareno, olha o desafio, e vocês conhecem muito bem. Este Jesus, varão, aprovado por Deus em milagres, maravilhas e sinais. Saibam, Deus entregou ele na mão de vocês e vocês mataram ele por mão de pessoas injustas. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês: a morte não sustentou ele. Deus quebrou a corda da morte e ele ressuscitou, e ele está vivo, e está vivo para todo sempre. Me explica, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. A segunda pregação foi mais simples ainda. A instituição de Israel rezava que a forma mais bruta de excomungar alguém era quando alguém nascia com defeito físico. Coxo, cego, aleijado, não servia para nada, só para sobreviver pedindo esmola ou na mendicância. Agora os irmãos pegando fogo, Pedro sem anel teológico no dedo, nem João, sem diploma na parede. Glória a Deus. Vamos para a oração das 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que tinha um grupo de pessoas, se aproveitadores, não sei, se ajudadores, não sei, mas todos os dias na oração ele pegava um homem coxo com cerca de 40 anos, colocava na porta de maior fluxo para ele ficar pedindo esmola. E o pior era que pessoas com defeito físico não podiam entrar no santuário, nem adorar podia, até isso roubavam dele. Então o coxo ficava na porta pedindo esmola, só tinha o direito de ver o barulho lá dentro, mas não podia entrar. Aí a Bíblia diz que naquele dia que Pedro vem pingando azeite, aí na frente vem o coxo e jogam ele, mandaurida, na porta do santuário. Aí Pedro vem, liso, sem dinheiro. Aí o coxo diz: dai uma esmola. Eu não tenho prata nem ouro, estou liso, mas olha, o que eu tenho em nome de Jesus o Nazareno eu te dou. Levanta e anda. O coxo não acreditou. Pedro pegou na mão: levanta e anda. Aí a Bíblia diz que quando o homem pegou na mão, o coxo levantou, que viu que estava curado, começou a cantar, começou a dar glória, deixou a esmola, olhou para a porta e fez carreira. Agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro, agora eu entro, cantando e adorando ao Senhor Deus. Me explica, quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Dá para entender? Já começou a sentir o peso que está sobre os nossos ombros? A mensagem desse Pedro, o textual da carta dele, é no capítulo 3, versículo 15. Ele disse: irmãos, eu vou traduzir para uma linguagem bem nossa. Não esquente a cabeça para dar resposta a quem está pedindo. Quer aprender uma coisa? Não ande só com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é crente. Saiba, santifiquem Jesus no coração de vocês e vocês vão calar a boca dos contradizentes. Está vendo como é que o negócio acontece? Agora a igreja pega fogo e vira Jerusalém de perna pro ar. Diz a história que eles começaram a quebrar edito imperial. A glória era tão grande na igreja que os irmãos não tinham nada em comum. Eles esperavam o arrebatamento hoje, não era amanhã. Só para os irmãos terem uma ideia, tu pode me ajudar com todo respeito eclesiástico, mas vai ali. Só para os irmãos terem uma ideia, a lei, a ordem, a história diz que antes deste fogo, antes de Jesus pagar o preço, qualquer residente da jurisdição romana ou os romanos
tinha que reverenciar a César como o único Senhor de toda a terra. Por exemplo, antes desse fogo cair, quando eles se encontravam, aí eles eram obrigados a parar, e não, a saudação deles era curvar-se e gritar um para o outro, Sequirion. O outro respondia, Sequirion, que quer dizer César é o Senhor, e passavam. Agora Jesus pagou o preço, Jesus fez milagre, a igreja pegando fogo, Jesus batizando, salvando, curando, milagre, não precisava muita coisa. Aí os irmãos, quando encontravam o outro na rua, já vinha pegando fogo, já vinha vendo o céu aberto, se esquecia do César, e quando se encontrava, cheio de glória, apertava na mão e dizia, Maranata, meu irmão. O outro dizia, Maranata, ele vem, ora vem, Senhor Jesus. Eles não desistiam. Nada tirava glória na vida deles. Eu estava pregando num congresso deles na Europa. Preguei 3 dias em Zurique. E depois fui um pastor da cidade italiana Torino, soube que eu estava lá. Pastor Marco Ramos. E ele empreendeu uma viagem de 600 quilômetros aproximadamente, para ir me pegar e pegar a Alice Maciel, que estávamos cantando, e ela cantando e eu pregando no mesmo evento. Aí quando nós chegamos na cidade, ele promoveu um culto. Aquele culto foi demais, nunca esqueci. Foi para quase 2 horas da manhã. Eu não sei quantas pessoas vinham aceitando Jesus. Os crentes colocaram a cara no chão sem ninguém pedir, e as lágrimas corriam. Ele ficou tão alegre que no outro dia, 2 horas da manhã, disse, vou deixar vocês no hotel, porque amanhã eu tenho um presente para vocês. 9 horas da manhã ele chegou no hotel, e ele disse, Genival, eu vou fazer vocês voltarem mais crentes para o Brasil do que quando chegar. Vamos te dar um presente. Eu pensei, será que eu vou ganhar uma Ferrari? Agora na Itália. Aí ele disse, eu vou te levar por onde a igreja não desistiu e venceu a fúria de Roma pela glória. Eu me acabava de chorar. Passávamos em lugares que ele dizia, Bento, o governador dessa região, estava tão encrencado com a glória da igreja, que ele quis matar, parar os irmãos e fazê-los desistir. Está vendo esse lago aqui? Muitos irmãos foram jogados amarrados dentro sem direito à defesa. Mas por quê, pastor? Porque eles eram cheios da glória e esperavam o arrebatamento e diziam que Jesus era o Senhor. Aí um governador dessa região mandou prender a todos por todo, amarrar. Se não desistir, joga no lago. Os soldados pegavam os irmãos, os cristãos, amarravam e ameaçavam. Se vocês não desistirem, vão ser jogados no lago. Sabe o que era que os irmãos diziam? Não dá para voltar mais não, moço. Dá para desistir mais não. Por quê? Esse fogo já está na alma, já corre na veia. Não dá para voltar mais não. Era eles sendo jogados, amarrados, a água puxando eles para baixo, e eles dando glória e gritando, o céu está aberto, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Isso é glória. O dia foi passando. Ele disse, não vai dar tempo, senão eu ia levar vocês no corredor do fogo. Aí eu me arrepiei. Eu disse, então me conta, pastor. Ele disse, Bento, os crentes, Bento, davam tanta glória, milagre, Bento, era todo dia, não precisava ter festa. Para Jesus batizar, Bento, não precisava forró nem hip hop. Então o imperador, sabendo dessa igreja, primeiro atacou Antioquia e mandou que os irmãos, o governador matar, prendesse os crentes. O governador prendia os crentes e eles não desistiam. Aí era uma igreja na cadeia e outra na rua. Aí eles, sabendo, diziam, mate. O governador de Antioquia começava a matar, e o número crescia. Aí o imperador dizia, vou destronar você, você não está cumprindo a minha ordem. O governador mandava uma réplica dizendo, imperador, eu não sei o que é que esse povo tem, eu não sei o que é que tem lá, mas por quê? Porque quando eu mato 2 já tem 4 querendo aceitar esse Jesus, quando eu mato 4 já tem 8. Aí o imperador mandou fazer
um tacho enorme. E provou que ia matar essa igreja, ia provar que Jesus estava morto, e se a igreja não desistisse, ia matar um por dois em dois no fogo. Aí ele mandou fazer um tacho bem grande, e mandou convocar os romanos e todos que eram adeptos da doutrina dos romanos. O pastor disse: Bento, quando eles chegaram na praça, Bento, eles chegaram enlouquecendo, cantando louvores que a praça tremia. Eles cantavam que os deuses de Roma eram mais vivos e mais fortes do que o Jesus da igreja. Aí eu perguntei: e os crentes, pastor, o que é que ele fez? Ele disse: Bento, o imperador pegou os crentes, Bento, e mandou amarrar de dois em dois, e mandou prender na porta do tacho. O tacho tinha um corredor de fogo no lado, um do outro, tochas acesas, o corredor no meio, e no começo os irmãos, e lá no fim o tacho cheio de azeite. Quando os irmãos estavam amarrados, acorrentados de dois em dois, o imperador mandou tocar fogo no tacho. Quando a labareda estava muito grande, os romanos começaram a aplaudir o imperador. Quando o imperador estava sendo ovacionado, aí ele olha e ele manda os soldados entrar no corredor, e se os crentes não desistissem, era para jogar dentro do fogo, o azeite inflamável pegando fogo. E eu disse: mas pastor, que coragem era essa? Aí ele disse: Bento, quando os cristãos viam os soldados armados espraguejando entrar no corredor e vindo para eles, ele disse que os cristãos começavam a querer quebrar a corrente. Um puxava para um lado e o barulho da corrente era forte, puxava para o outro. Aí eu perguntei: eles queriam correr, pastor? O pastor disse: Bento, os crentes estavam tão cheios da glória, Bento, que correr que nada. Então o que era que eles queriam fazer? Quando eles iam, os soldados viu o fogo, um olhava para o outro e dizia: deixa que eu vou primeiro, quem vai primeiro sou eu, deixa que eu vou entrar primeiro. Eles não desistiam. Os soldados pegavam de dois em dois e jogavam eles dentro do fogo. Quando eles caíam acorrentados dentro do fogo, os romanos enlouqueciam, dando glória aos deuses de Roma. Aí o pastor disse: Bento, não deu 10 minutos que houve silêncio na praça total. Por quê, pastor? Os crentes que eram jogados vivos e amarrados dentro do fogo, de repente começavam a pular de dentro do tacho. Ficava em pé na beira do tacho, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando os romanos viam, calava a boca, e os crentes que ainda estavam amarrados começavam a adorar, balançar a corrente e a gritar: ele está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E os que saíam do tacho pegavam na mão do outro e começavam a correr na beira do fogo e gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o Jesus da igreja é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Eles não desistiam. 5 para as 10. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Mas fala alto, diga: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa vez. Ah, pastor, mas a cultura é diferente. Nada disso. Sabe qual é um dos males do século 21? É que nós estamos esquecendo quem nós somos. Eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. Os nossos congressos, muitos aqui hão de convir comigo que eu estou pregando para uma igreja pentecostal que tem história, 11 anos. Só que a gente não dependia de artista nos nossos púlpitos para ter fogo, Jesus batizar. A gente não dependia de cantor famoso nem de pregador de nome. Não se precisava pagar cachê alto para ter festa de igreja.
Eram os ignorantes. Não tinha aviões, não tinha TAM, não tinha Gol, nem American Airlines. Era cavalo quando tinha. A nossa vantagem hoje é milhões de luz da frente. Andavam quilômetros para orar por uma alma e dar ceia a 2 pessoas. As nossas crianças sapateavam nas nossas igrejas. Jesus batizava sem precisar cantar de fome no hino da harpa, o fogo já pegava. Os nossos jovens eram tomados pelo poder do Espírito Santo. Quantas vezes eu não levei crentes para casa dentro de carro de mão, porque o culto terminava, fechava a porta e ninguém saía. Então o que é que faz? Bota no carro de mão, bota nas costas, estão embriagados pelo poder, profetizando. E era a gente andando na rua, e os crentes profetizando, e os não crentes saíam correndo atrás. Eu quero, ora por mim, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente orava no meio da rua. Hoje é feio. Hoje é feio. Eu terminei o curso de bacharel de teologia pelo Ministério da Educação. O interessante é que eu fui escolhido para ser o juramentista da turma. Quando eu terminei o juramento, aquela chapeuzinho bonito na cabeça, eu fiquei mais preto ainda, ninguém me via, tudo preto. Aí terminou aquela festa, aí na recepção soaram os meus ouvidos: Genival, você agora é diferente. Por quê? Você agora não é mais o neguinho da canoa lá do interior, você é o doutor pastor Genival Bento. Mas o que é que isso tem a ver? Você agora não pode pregar mais como pregava, Wellington. Você agora tem que ter ética. Você não pode mais sair do púlpito da extremidade para lá e para cá. Você tem que pregar assim, 2 passinhos para cá, volta, 2 passinhos para cá. Você tem que botar o microfone aqui, 20 centímetros, Beto. Você tem que ter ética. Você tem que evitar falar em línguas estranhas quando estiver pregando. É feio. Você tem que começar a pregar frio e terminar gelado, senão fica feio e quebra a ética. É assim, Então toma o teu diploma de volta e toma o teu anel. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou pentecostal, eu nasci no fogo. Eu tenho pressa para que saibam que eu estou no meio de vós. Recebam o renovo da minha glória no meio de vós, diz o Senhor desta igreja. Amém.
recebe esta unção que está extravasando o meu ser. Adora Ele, recebe batismo com o Espírito Santo, recebe renovo, deixa a glória entrar, deixa. Tecladista, me ajuda aqui, por favor. Eu vou concluir. Dá ela pra tia lá dentro da salinha. Se você puder, com todo respeito eclesiástico, vira para esse crente que está do teu lado aí, se for do mesmo sexo, a não ser que sejam casados, vira para ele assim, como eu estou com o pastor Maico aqui, vira para ele assim, vira para ela assim. Eu sou pastor de igreja, pregue comigo. Eu não vim te emocionar, mas com ousadia. Olha no olho de quem está ao teu lado e diga para ele: a hora está chegando. Você custou caro. Não dá mais para desistir.